Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, seguindo com as aulas de Fisiologia Humana. Nesta aula vamos ver a parte 2 de Sistema Renal. Na primeira parte foi tratado basicamente da estrutura geral e da filtração glomerular. Nesta segunda parte nós vamos abordar os túbulos renais. Então, por que é importante aqui? Porque entender o transporte dos túbulos é importante para entender alterações eletrolíticas ou alteração na concentração de íons. É mais comum que as doenças glomerulares. Por exemplo, quando há hiponatremia, mais ou menos metade dos pacientes podem morrer se não houver tratamento adequado. Antes de falar dos túbulos individualmente, alguns conceitos relacionados com essa parte dos túbulos. Um deles é carga tubular. Refere-se ao que? A quantidade de substância filtrada para os túbulos. Então, por exemplo, glicose. A quantidade de glicose filtrada para os túbulos é tanto. Então, aqui temos aqui, carga tubular normal. 125 miligramas de glicose por minuto. Vai para dentro dos túbulos. Aí nós temos também o transporte tubular máximo. É o máximo para a reabsorção e para a secreção. Aqui no caso da glicose, o transporte tubular máximo é 320 mg por minuto. Então vejam que e a perda, começa a haver perda se a carga tubular passa de 220 mg por minuto. É bem menor que o máximo, sim, mas é que o máximo, o máximo consegue absorver, mas alguma coisa acaba sendo perdida a partir de 220 mg por minuto. Veja que em condições normais está bem acima, tanto da carga máxima como da possibilidade de perda. Então, uma pessoa que tem a glicose regulada no plasma ou no sangue não vai ter esse problema de perda. Agora, uma pessoa que tem diabetes mellitus, que a glicose não está regulada corretamente e os valores no plasma, digamos, em vez de serem em torno de um pouco abaixo de 100, 200, 300, vai acontecer o quê? A quantidade, a carga tubular vai ser maior. E isso vai levar, então, se passar de 220, começa a perder. Se passar de 320, vai perder mais ainda. Tá? Então vai aparecer glicose na urina, porque não consegue reabsorver tudo. Aqui é aquele mesmo desenho do néfron, só que mais ampliado aqui. Então, essa primeira parte do glomérulo, onde ocorre a filtração. Então, o líquido filtrado, que é o filtrado glomerular, passou pela membrana glomerular e vai entrar no túbulo proximal. Já vamos ver o que acontece. Depois do túbulo proximal, passa para a alça de Henle. Veja que tem uma porção descendente fina, que é fina, uma porção ascendente, delgada ou fina, e uma porção mais grossa, ascendente também. Depois tem o túbulo distal e finalmente o tubo coletor, ou duto coletor. Bem, no túbulo proximal, secreção tubular, que vai ocorrer no túbulo proximal, é o ácido paramino butírico, certo? Que é uma substância a ser excretada. Um pouco é filtrado, mas é interessante para o corpo eliminar uma parte por secreção também. Reabsorção tubular. Então, no túbulo proximal, temos a maior parte da reabsorção que vai ocorrer. Então, 70 a 80% do fluido filtrado vai ser reabsorvido no túbulo proximal. Tem uma grande quantidade de mitocôndria nessa região, nas células ali, aborda em escova, ou seja, com bastante microvelocidades. Tem uma alta permeabilidade à água, 80% mais ou menos dessa permeabilidade é devido ao canal de água, que é a aquaporina 1. É um canal para água que não é afetado pelo hormônio antidiurético, que é o hormônio produzido pelo hipotálamo e liberado pela neurohipófise. Depois vamos falar com mais detalhes deles. Uma redução da diferença de osmolaridade é suficiente para a absorção também por via paracelular, ou seja, entre as células que compõem o túbulo proximal. A aquaporina é uma passagem por dentro da célula. E os dados variam de 2 a 50% do total de reabsorção de água, dependendo de que trabalho se observa.
mais ou menos 70% de cloreto de sódio e, se as condições estão normais, se espera que reabsorva 100% da glicose, dos aminoácidos, também por se importa, e também a proteína por pinocitose. A proteína passa muito pouco, bem pouquinho, mas se nós formos contar ao final do dia, pode ser uma perda considerável. Então tem que ser reabsorvido também. No caso da glicose, então, a reabsorção é através de um simporte sódio-glicose, um transportador para sódio-glicose. Então, existem dois tipos, o SGLT2 e o SGLT1. Sodium Glucose Low Transporter, 2. Um sódio e um glicose, a proporção, né? Então, gradiente 1 para 100, seria, digamos, faz o transporte mais grosso, quer dizer, a maior quantidade é por esse aqui. Ele é específico para a glicose. E esse aqui, o SGLT1, tem a proporção de 2 sódio e 1 glicose, até um gradiente de 1 para 10 mil. Ele consegue ir contra esse gradiente aqui. Aqui é só 1 para 100, aqui é 1 para 10 mil. Então pega todo o restinho, né? A gente coloca aqui um fino restinho da glicose. Mas ele não é específico para a glicose, pode transportar também galactose. A albumina, que 60% de todas as proteínas plasmáticas, ela é pouco filtrada. Mas, se não houvesse reabsorção, vejam, são 8 gramas por dia. Certo? Então, haveria uma perda considerável. A perda normal, em torno de 30 miligramas por dia, porque há a reabsorção. A reabsorção é por endocitose na base das microvelocidades. Então aqui temos um desenho mostrando aqui o lúmen do túbulo proximal, aqui a região do sangue, o líquido extracelular. Então veja aqui bomba de sódio e potássio para reabsorver sódio, a concentração de sódio aqui fica baixa, e isso permite então que haja uma entrada de sódio aqui através desse simporte, aqui no caso com cloreto, mas pode ser com glicose, pode ser também com vitaminas, certo? Então o gradiente que é criado com o sódio ajuda a transportar a glicose, vitaminas, por exemplo. Alguns aminoácidos também, que não aparecem aqui. A entrada de água por aqui seria por aquaporinas. Aqui sai por outra aquaporina. Se fosse via paracelular, seria aqui do lado, na junção entre as células. Aqui tem a passagem vitaminas por difusão, glicose por difusão facilitada. Túbulo intermediário ou alça de Henle, então tem o segmento delgado, que seria a porção descendente, tem alta permeabilidade à água. Ali tem a aquaporina 1 também, ou seja, não sofre ação do hormônio antidiurético, tanto na membrana apical como na base lateral. E é mais ou menos permeável a unhas e ureia. A porção ascendente, ela é menos permeável à água e ureia, e até o néfron cortical pode não ter essa parte aqui. O segmento espesso, então na parte ascendente, né, epitélio semelhante ao proximal, mas com umas junções mais fechadas. Esse é impermeável à água e à ureia, mas reabsorve bastante magnésio, veja que 60%, e tem também um cotransportador aqui, que é o sódio, potássio e 2 cloretos, que é importante para aumentar a concentração do líquido medular. Então isso aqui é bastante importante também. Bem, aqui nós temos sobre a concentração do líquido medular. Se nós analisarmos o líquido medular, nós vamos ver o que? Aqui temos a alça de Henle, a parte descendente e a parte ascendente, que é o que está aparecendo aqui, certo? Normalmente, quando se observa, se vê o que? Esses valores aqui referem-se à concentração osmótica do líquido medular, certo? Então, aqui, ó. Aqui seria a região cortical e aqui quanto mais para dentro da parte medular. Então, da região do córtex, a concentração é em torno de 300, mais ou menos. Quanto mais para dentro, quanto mais interno, na região medular, mais concentrado é o líquido medular. E essa concentração ela é feita de que forma? Aqui temos como se fosse no início. Ó. Aqui tem, nessa parte aqui, no segmento ascendente, tem a absorção de íons. Aquele transportador lá de sódio, cloreto e potássio, e também magnésio. Então, isso é colocado aqui, ó, no líquido medular. Então, aqui vai dentro
do líquido filtrado aqui, que vai formar a urina, vai ficando menos concentrado. Certo? Ó, então vai transportando mais. Vai transportando mais, certo? Até que aqui, digamos, e aqui, ó, como é bastante permeável a água de íons, à medida que o líquido filtrado vai penetrando na região medular, vai aumentando a concentração. E depois ele vai ficando cada vez mais diluído, porque é reabsorvido, os íons são reabsorvidos. Bem, mas por que que essa variação aqui de concentração se mantém? Porque, vamos voltar um pouco aqui nos desenhos, aqui ó, aqui nós temos os capilares peritubulares, né, ou vasa reta, que chamam também, que eles ficam ao redor da alça de Henle. Tá? Então o sangue passa por esses capilares aqui numa baixa velocidade. Então isso permite que aconteça o quê? Que retire, por exemplo, gás carbônico, retire alguns outros resíduos, mas esse gradiente aqui se mantenha. Claro, se aumentar a velocidade da passagem de sangue naqueles capilares peritubulares, vai diminuir essa variação aqui, mas normalmente isso não ocorre. Então isso é importante para manter esse gradiente, depois nós vamos ver para que serve, para variar a concentração da urina que é formada. Certo? Então aqui, ó, fluxo lento, certo? Retira só o excesso de íons. E no túbulo proximal distal o fluxo é mais rápido, então lá não tem essa variação de concentração. Tá? Então aqui mais ou menos mostrando, ó, vejam que aqui, ó, a concentração na região cortical em torno de 300 e na região ali, ó, bem na parte mais interna da medula, em torno de 1400. Tá? Isso varia um pouco de um livro para o outro, mas mais ou menos isso aí. Certo? Então vejam aqui, ó, a alça de Henle aqui, depois sobe, e depois do tubo coletor, vejam que ele penetra aqui na parte mais interna da medula, vai sair aqui na pelve renal, certo? Então o tubo coletor começa aqui na região mais diluída, certo? Até a região mais concentrada. Então o túbulo distal tem um segmento diluidor, semelhante ao segmento espesso da alça de Henle, vai reabsorver íons ainda, e a porção final, impermeável à ureia, reabsorve sódio e secreta potássio, com uma intensidade variável. Por que essa intensidade variável? Depende da liberação da aldosterona, produzida pela suprarrenal. A aldosterona estimula as células P, que estão aqui no túbulo distal, estimula a bomba de sódio e potássio na membrana basolateral. Então aumenta a secreção de potássio e aumenta a reabsorção de sódio. Tá? Essa região aqui no túbulo distal, porção final, a permeabilidade à água é variável dependendo do hormônio antidiurético. O tubo coletor também tem alguma ação da aldosterona, estimulando a absorção de sódio, cloreto no caso, e secreção de potássio. E a permeabilidade à água é variável, depende do hormônio antidiurético. O que o hormônio antidiurético faz? Eles inserem a aquaporina 2 na membrana apical das células P, das células que formam o tubo coletor. Elas, a aquaporina 2, enquanto não tem hormônio antidiurético, ficam armazenadas em vesículas citoplasmáticas das células e a casas conectoras do tubo. Tá? Então, lembrando que são canais de água. Sem hormônio antidiurético, parte da membrana apical sofre endocitose e as aquaporinas 2 voltam para o interior celular. Na membrana basolateral, ela é permeável menos sem hormônio antidiurético. Tem as aquaporinas 3 e 4 que não sofrem ação do hormônio antidiurético. Só que, se não houver entrada de água pelas aquaporinas 2, não tem como sair da célula pelas aquaporinas 3 e 4. Mutações nas aquaporinas 2 ou no receptor do hormônio antidiurético causa diabetes insípidos nefrogênica. Vocês viram já falar de diabetes mérito. Diabetes refere-se a uma eliminação grande de urina. Diabetes mellitus, mel, um gostinho doce, porque tem bastante açúcar. Na insípidos, seria uma urina que, se vocês forem provar, não vai ter gosto. Certo? Porque ela é bastante diluída. Então, urina insípida, sem gosto, nefrogênica. Certo? Muito bem.